Rui Costa não é mais o diretor executivo de futebol do São Paulo e a gente vai trazer todos os detalhes para vocês, os motivos dessa demissão, como é que foi essa demissão, o valor da multa, os próximos passos, quem pode ser o substituto. A gente vai falar bastante sobre toda essa situação aqui no vídeo de hoje. Belezinha? Só antes, aqui embaixo na descrição o link da Mandaká, parceira do nosso canal, e durante todo o vídeo vai rodar o QR Code aí com o Pix do canal, caso você queira contribuir de maneira financeira. Estamos aí há algum bom tempo aí apurando todos os detalhes para trazer o vídeo para vocês aqui de uma maneira bem legal. Seguinte, vamos lá. Rui Costa foi desligado do São Paulo Futebol Clube. É importante trazer que ele não foi totalmente demitido, tá? Houve ali um acordo entre ele e o Maciz, porque já havia uma pressão de fato para uma saída do Rui Costa. O Rui Costa ele não atenderia algumas demandas que seriam necessárias para o São Paulo esse ano, como na venda de atletas. Além disso, alguns reforços poderiam acabar não chegando. Já existia também por parte do Maciz uma pressão muito grande por uma demissão, para que ele pudesse ganhar força política nos bastidores do São Paulo. Eu contei essa história para vocês. Contei em live, e depois o Gabriel Sá veio trazendo essa situação. Contamos também depois como é que estava esse cenário. A pressão política para cima do Maciz para uma demissão do Rui Costa era crucial, porque é uma decisão, querendo ou não, que você toma e é popular, porque você agrada aos torcedores são paulinos e agrada também ao conselho. E tomando essa decisão de desligamento, o Maciz ele ganha força política para as eleições no final do ano, seja ele um candidato à reeleição ou seja ele um apoiador de um novo candidato. Então, as negociações para essa rescisão de contrato já aconteciam e foi comunicada oficialmente neste sábado. O Rui Costa já estava sabendo também sobre toda essa movimentação, apesar de declarar que estava sempre focado nas negociações e para o bem do São Paulo. O Maciz também, ele vai para os Estados Unidos, deixa o Rui Costa cuidando do futebol. Ele voltou depois da estreia do Brasil, lá na Copa do Mundo, onde ele se encontrou ali com alguns dirigentes do futebol brasileiro, com o presidente Samir Schaud da CBF, com representantes da NFL e da MLS. E aí, depois deste seu retorno, ele conversou com a sua base aliada, com a sua base que tem ajudado a tomar algumas decisões e definiram que era o melhor para este momento, essa demissão, esta queda do Rui Costa. Ele era executivo do São Paulo desde 2021, depois de 5 anos, então, 5 anos e meio, né? Ele acaba sendo desligado oficialmente do São Paulo Futebol Clube. O que você achou dessa demissão, dessa saída, desse desligamento do Rui Costa? Quero saber muito a sua opinião nos comentários. Bora trazer mais detalhes, vamos informar vocês sobre mais bastidores e sobre situações. O valor da multa rescisória do Rui Costa ficou encarregado de R$500 mil, tá? Essa multa terá que ser paga integralmente para o dirigente e o São Paulo terá que arcar com esse custo. Esse sempre foi o valor da multa contratual, tá? Ela equivale a 3 meses de salário. Então, o Rui Costa ganhava, né, algo em torno ali de 150 e poucos mil, ali tinha ali várias questões como férias e tudo, tem a parte também que era de CLT, o contrato do Rui Costa era bem próximo ao do que um de jogador de futebol. Ele tinha algumas questões de CLT e tinha outras questões também de PJ. Então, fazendo toda essa junção, o São Paulo calcula que vai ter que pagar algo em torno de 500 mil para o Rui Costa. E aí o São Paulo vai ter que arcar com essa quantia. Houve também o acréscimo de algumas receitas neste meio do ano, do que a gente soube, né? Isso também fomentou a vontade e a possibilidade do Maciz antecipar essa demissão do Rui Costa, porque teve algumas parcelas de vendas de jogadores que o São Paulo parcelou aí nos últimos tempos, que caiu na conta do São Paulo. Também neste mês 6, mês 6 e 7, é um mês que começam a vir algumas cotas de patrocínio, que começam a vir também umas cotas de televisão. Então o São Paulo vai ter teve um fluxo de caixa significativo para poder fazer esse desligamento, para poder de fato fazer essa demissão do Rui Costa. E agora, como é que fica a diretoria de futebol do São Paulo? O Rafinha vai assumir
todos os trabalhos. Então, além dele ser um gerente esportivo, ele vai ser um diretor de futebol do São Paulo, ele vai acumular o cargo, pelo menos por enquanto. Então a ideia é do Rafinha fazer toda essa transição, pelo menos por hora, junto ao Massis e ao elenco e também ao técnico Dorival Júnior. Inclusive, foi o Rafinha também conversou com os atletas, né? Teve treinamento mais cedo, hoje, neste sábado. No domingo, o São Paulo está de folga, os jogadores voltam a trabalhar na segunda-feira. E aí o Rafinha comunicou ali alguns jogadores. Até sei que a relação do Rui Costa com os jogadores não era boa, mas também não era ruim. Era uma relação até... Não era uma relação que tinha grandes problemas assim, não. Tinham jogadores que gostavam e jogadores que não gostavam, mas não a ponto de prejudicar o dia a dia. Então o Rafinha será o diretor de futebol por enquanto, e é ele que vai assumir os negócios, né? O São Paulo tem negociações vigentes com atletas. A do Victor Sá está fechada, então é só uma questão de chegar uma documentação para o São Paulo finalizar ali alguns trâmites. Então, pelo menos por enquanto, essa questão do Victor Sá está sanada. Só que aí o Rafinha vai assumir algumas negociações do departamento de futebol. Então, por exemplo, o Rafinha ele vai ter que lidar com a negociação com o Arthur Chaves, que é o zagueiro que o São Paulo vem tentando, que é o Nassif, inclusive, que é o empresário, ele tem uma boa aproximação com o Rafinha. O Rafinha também terá que, pelo menos por enquanto, assumir as negociações também com o Botafogo. São Paulo e Botafogo estavam conversando por uma troca entre Ferrarese e Newton. Uma troca em definitivo. As conversas tinham avançado de maneira significativa na sexta-feira, antes da saída do Rui Costa, e agora o Rafinha também assumirá esses negócios e será o responsável por realmente fazer a finalização desta negociação. Além de tudo, tem outras negociações que o Rafinha também poderá assumir, como no caso do Domingos Duarte. E as renovações de contrato, por exemplo, de Caleri. A do Domingos Duarte, por exemplo, o staff do jogador também não gostou de algumas condutas que foram feitas pelo Rui Costa e por isso o negócio acabou não rolando. O Rafinha pode, querendo ou não, assumir esse negócio e reaver toda essa questão. Tem também a renovação do Caleri. O Rui Costa, ele tinha acordado, tinha um acerto verbal com os agentes do Caleri, só que aí depois o próprio dirigente quis, de fato, fazer uma mudança em alguns termos, principalmente nos 6 milhões que o São Paulo devia ao atacante, e isso acabou incomodando o staff. Então aí agora o Rafinha assumiria essas negociações novamente pela renovação de contrato com o Caleri que estão vigentes. Então o Rafinha vai assumir toda essa negociação. Para fechar, em relação ao Rafinha, o Rafinha também será responsável por conduzir as negociações por um novo diretor de futebol, tá? E ainda me colocaram duas possibilidades. Existe a possibilidade do Rafinha assumir de maneira interina e acabar negociando com o diretor estatutário, que é uma pressão muito grande para o Massis tomar essa decisão de colocar um diretor estatutário no sentido de ser um diretor do conselho, ou seja, pegar alguém do conselho deliberativo do São Paulo para assumir como diretor de futebol, como diretor executivo tampão até dezembro deste ano e aí depois nas eleições encontrar um outro nome. Mas isso é uma pressão feita para o Massis, mas que o Massis não gosta tanto. O Massis ele não quer colocar gente do conselho, pelo menos neste momento dentro do São Paulo, porque há toda essa ideia de deixar o futebol profissionalizado, deixar o futebol sem a interferência política, sem que o futebol entre nas questões do conselho. Só que é uma pressão que ele tem vivido. E também existe a outra possibilidade do próprio Rafinha também e o Massis procurarem profissionais no mercado para assumirem esse posto. E aí também o que tem se conversado é uma ideia de fazer uma lista, né, de nomes disponíveis, de nomes que poderiam trabalhar no São Paulo, e aí depois fazer uma rodada de entrevistas, lideradas pelo Massis e pelo Rafinha, ter essas entrevistas com profissionais do mercado, fazer uma lista, analisar os nomes, verem as opções e aí fazer todas essas entrevistas, porque aí o que vai ser conversado você vai ser o diretor de futebol por 4 meses, ou por 6 meses, na verdade, estamos em junho, por 6 meses. E aí você vai conduzir algumas negociações, vai ficar responsável por fazer esse trabalho em 6 meses, e aí, em caso de permanência do Massis ou da sua base aliada, numas eleições, você poderia ficar por mais 3 anos. Foi algo parecido com o que foi falado com o André Marques
por exemplo. Então vai ter que encontrar um profissional que queira se desafiar a este ponto, tá bom? E aí, um outro ponto importante dessa demissão do Rui Costa vai ser a facilidade agora da comissão de ética em vasculhar alguns documentos que foram pedidos. O Rui Costa também sofreu uma pressão muito grande da parte política do São Paulo e a comissão de ética tinha pedido algumas documentações do departamento de futebol para corroborar e ajudar nas investigações de Carlos Belmonte e Casares, que são dois conselheiros que estão sendo investigados pela comissão de ética e podem acabar sendo expulsos do quadro associativo do clube. E existia uma dificuldade por parte da comissão de ética de acessar algumas documentações, a famosa caixa preta do futebol do São Paulo. E o Rui Costa não estaria facilitando essa troca de documentos com a alegação de que muitos dos contratos são confidenciais e que ele não poderia acabar liberando mesmo por uma comissão de ética, mesmo com solicitação, que até de maneira estatutária você tem base para não liberar essas documentações para a comissão de ética. Por mais que pode ser ético, mas ele antiético, isso não seria ilegal, porque ele tem base do contrato ser confidencial para não entregar para a comissão de ética. Só que isso também fez um barulho muito grande na gestão Massis, porque o Massis se via muito pressionado porque as pessoas realmente eles querem trabalhar com essa possibilidade, principalmente de expulsão do Casares. A do Belmonte também poderia acabar acontecendo nesse quesito. E aí agora, internamente, o Conselho do São Paulo acredita de que realmente agora vai ter ali uma possibilidade maior de investigação em vários contratos do departamento de futebol. E aí fica também a questão se o Arboleda pode voltar. É importante trazer que essa decisão, por mais que ela tenha sido tomada de maneira consciente, ela ainda é muito nova. Então, há ainda algumas questões. Eu sei que existe uma pressa por parte do torcedor de pensar, pô, já começam as perguntas. Ah, o Mike volta então, o Arboleda volta, o Young volta, o Dorival como é que ficou? E isso, que não sei o quê, como é que tá isso? Então ainda é muita calma para entender os cenários, não é uma decisão simples e fácil. E aí muitas pessoas já perguntam sobre Arboleda. O Arboleda, é importante trazer que pelo Massis e pelo Rafinha, não existiria empecilhos para um retorno do Arboleda. Isso é um ponto. Ficou muito centralizado na decisão do Rui Costa de não reintegrar o Arboleda. Isso é um outro fato. Agora, se a partir de agora Rafinha e Massis tomarão a decisão de reintegração de Arboleda, isso é uma outra história. Essa decisão ainda não foi tomada. Perguntei sobre essa decisão, ainda não conversamos sobre isso. É a aspa de uma das fontes. Então, calma também nesse quesito, é realmente uma possibilidade, isso realmente pode acontecer, só que pelo menos por enquanto é algo especulativo, é algo que eles não sentaram para conversar, porque imagina, é muita coisa para o Rafinha assumir, entender o que está sendo feito, entender os processos que estavam, assumir todas as negociações, ligar para as pessoas, conversar com as pessoas. Tem um projeto do departamento de futebol que ele vai ter que lidar agora. Então essa questão do futebol não é vem a Arboleda. Não, ainda não tomaram essa decisão. Mas é óbvio que há uma expectativa até agora de pessoas ligadas ao Arboleda, e essas pessoas que a gente conversou sobre isso, agora há uma expectativa de uma reintegração. Por quê? Porque eu trouxe essa informação e confirmei mais uma vez nesse sábado de que a briga do Arboleda foi com o Rui Costa. A rixa do Arboleda foi com o Rui Costa. Ele teve a questão dele não gostar de ter ficado no banco e tudo pro Tolói? Tem, beleza. Mas isso poderia ter sido contornado, porque o Roger Machado conversou com o Arboleda e o Arboleda, na ocasião, parecia ter entendido. Só que aí a briga maior foi com o Rui Costa. E o Arboleda se sentiu desrespeitado pelo Rui Costa. Então, e a decisão de não reintegração é do Rui Costa, obviamente, apoiada por Rafinha e Massis, que nesse caso deram apoio pro Rui Costa tomar essa decisão. Mas se essa decisão partisse dessas outras duas pessoas, é bem possível, plausível, que o Arboleda pudesse voltar.
Então, poder? Pode, mas ainda calma. Tem muitas coisas ainda que... E a gente vai apurando aí os próximos passos, a gente vai apurando todas essas questões para a gente entendendo como é que vai ser o São Paulo no seu departamento de futebol daqui em diante, tá bom? E aí, agora, só uma opinião realmente. Bom, para mim é um acerto, acho que é um acerto até que demorou para acontecer, para falar a verdade. Eu falei no início do ano, tomei porrada internamente também sobre isso. O Rui Costa, desde o ano passado, e já na gestão Casares, para mim o Rui Costa não tinha feito qualquer coisa para ter a competência de ter assumido o futebol do São Paulo da forma que ele assumiu. Não teve. É um diretor que é um profissional do futebol? Sim, mas o profissional que... Qual foi, assim, o trabalho que a gente olha e fale, caramba, olha o trabalho que ele fez, que o credencia a ser diretor do São Paulo e ter plenos poderes de comandar o futebol. Tem acertos e erros, tá tudo bem, mas é muito mais erros do que acertos. Um planejamento em 2026 que foi destruído por ele. Um projeto, um planejamento de 26 que ele fez e ficou até muito claro, né? O Casares, pelo seu, talvez pelo seu egocentrismo também, ele tomava para si muitas decisões do futebol, mesmo com o Rui Costa lá, principalmente no início do ano. Ele dava muito pitaco. E a gente viu na gestão Assis, e aí é uma questão de governança, né? Um gostava muito de se intrometer, e tá tudo bem, e o outro não gostava tanto e dava plenos poderes para uma pessoa. Tá tudo bem, são formas de você se liderar. Só que a gente viu que ele tendo esses plenos poderes no futebol foi uma catástrofe. Acabou com o planejamento do São Paulo em 26. Se hoje o torcedor do São Paulo não quer ir para do estádio, é culpa do Rui Costa, em sua maior parcela. Ele afastou o torcedor do São Paulo. Um torcedor do São Paulo que estava feliz com o Crespo, ele tira a felicidade do São Paulino. Um São Paulino que quer ter uma perspectiva de futuro, mas ele tirou a perspectiva de futuro que o torcedor acreditava que o São Paulo pode ter. Negociações assim bem contestáveis, jogadores nem tanto, mas negociações assim bem contestáveis, sabe? Jogadores que em fim de carreira, jogadores para ganhar quase 1 milhão e alguns para ganhar até 1 milhão ou até mais de 1 milhão. Então assim, o Rui Costa sai e acho que muitos torcedores podem ficar felizes com isso, mas o que ele fez fica. E quem assumir, seja o Rafinha ou outro, vai ter que corrigir muita, 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 muita cagada que foi feita. Não só no planejamento do futebol esse ano, mas desde 2021, que o Rui Costa esteve por lá. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, entender os próximos passos, entender o que será feito, mas por mais que seja uma decisão correta, ela foi uma decisão tardia. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like, o hype e se inscrever no canal. Um abraço!